A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, e versículo de número 4 ao 6, que vai nos dizer assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Davi e os homens que estavam com ele estavam vivendo uma fase muito difícil. Eles foram a Ziclag e chegando lá, os amalequitas tinham entrado lá na cidade, eles tinham ferido, tinham queimado a cidade e levado as mulheres e as crianças cativos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que todos estavam muito angustiados com aquela situação. Tem momentos que nós vamos nos angustiar diante de algumas situações, diante de algumas adversidades, diante de algumas percas. Irmãos, tem momentos que a angústia vai querer tomar conta do nosso coração. Mas hoje Deus diz para você, você já chorou, você já lamentou, você já se entristeceu, você já se angustiou, mas agora, Ribiandará Surabaia, é tempo de se levantar. Declare comigo, eu vou me levantar como Davi se levantou. Eu vou me levantar como Davi se levantou. Deus está falando contigo hoje, Ele está dizendo, do jeito que você está, não dá para permanecer. Do jeito que você está, não dá para ter vitória. Se Davi resolvesse permanecer ali prostrado, os homens que estavam com ele iriam apedrejar a ele, ele iria morrer e nada seria resolvido. Se você ficar prostrado, se você ficar prostrada diante de situações, você vai acabar sucumbindo e nada vai ser resolvido. Mas se você se você resolver se levantar, se você resolver se erguer, se você resolver se posicionar, independente da circunstância, da porta fechada, do que você perdeu, da adversidade, hoje o Espírito Santo de Deus está falando com homens e mulheres, se levante. Você já chorou o que tinha para chorar, já se angustiou, já ficou ansiosa, já ficou ansioso, agora é tempo de se levantar. Declare comigo, eu vou me levantar diante dessa situação e tudo vai mudar. Eu vou me levantar diante dessa situação e tudo vai mudar. Davi estava angustiado. A Bíblia deixa muito claro isso, irmãos. Ele não se levantou quando tudo estava bem. Porque tem momentos que nós, muitas vezes, ficamos esperando tudo estar bem. Não, irmã, quando tudo estiver bem, eu me levanto. Quando a causa for resolvida, eu me levanto. Quando a porta abrir, eu me levanto. Quando a cura chegar, eu me levanto. Quando a libertação acontecer, eu me levanto. Só que Deus disse para você hoje, se levante da forma que você está. Como foi que Davi se levantou aqui? Angustiado. Ramando rei a candarastui. Mas ele se levantou. E hoje Deus diz para você, não é sobre a sua força. Porque Davi não se reanimou na sua própria força, na força dos homens que estavam com ele, mas ele se reanimou no Senhor. Tem homens e mulheres precisando se reanimar no Senhor. E Deus diz para você, se você ficar prostrada, se você ficar prostrado, você não vai viver vitórias. Tem vitórias que a gente só vive, irmãos, quando nós escolhemos nos levantar. Quando nós escolhemos nos reanimar, tá tudo difícil, a porta tá fechada, é adversidade, é problema, é calúnia, mas eu vou me levantar na mandaraia candoreis de candarasto no Senhor. Davi também, irmãos, estava sentindo angústia, sentindo dor, porque as suas duas mulheres também haviam sido levadas. Não foi somente as mulheres, os homens que estavam com ele e as crianças, não.
As mulheres de Davi também foram levadas. Versículo de número 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Então, Davi também estava enfrentando a dor de ter perdido alguém para os amalequitas. Só que diante daquela dor, ele se reanimou no Senhor. Ele se posicionou diante de Deus. Coloque uma coisa na tábua do seu coração e na sua mente. Tem vitórias que só chegam na minha e na sua vida quando a gente se posiciona diante do Senhor. Não dá para ficarmos prostrados, aguardando Deus fazer, chorando de um lado, lamentando do outro, se fazendo de coitado, de coitada. Não, minha filha, se levante. Davi estava angustiado, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Você vai observar que além de Davi ter que lidar com a dor de ver as suas mulheres também sendo levadas cativa, ele também precisou lidar com a dor dos próprios homens que estavam com ele, que eram os homens ali de confiança de Davi, querendo apedrejá-lo. Então a situação não estava nada boa para Davi. A situação não estava nada favorável. É como você. Você diz, irmã, a situação não está favorável aqui. A situação não está boa, por isso eu resolvi me prostrar, abacandarasto. Por isso eu resolvi cruzar os braços. Por isso eu resolvi não me movimentar mais. E Deus está dizendo, você só está atrasando sua vitória. Quanto mais você dá lugar à angústia, à dor, ao sofrimento, à ansiedade, você só está atrasando a sua vitória. Quanto mais Davi ficasse aqui se angustiando, chorando, lamentando, ele iria perder, irmãos, aquilo que pertencia a ele. Hoje Deus diz pra você, quanto mais você chora, quanto mais você lamenta, o inimigo ganha território. E o inimigo vai levando pra longe, vai levando pra longe. Daqui a pouco não tem como restaurar. Daqui a pouco não tem como trazer de volta. Então se posicione agora pra você não perder de uma vez só. A situação não estava favorável para Davi, mas Davi resolveu se reanimar no Senhor. Hoje Deus diz pra você, tudo pode estar desfavorável, mas você se posiciona e Deus muda. Mas você se posiciona e Deus, ele vai te dar vitória. Todos ali estavam em amargura. Todos estavam amargurados. Porque além de Davi estar amargurado, quem cercava ele também estava. Aí é mais difícil, né, irmãos? Você já está amargurado, você já está sentindo dor. E tem pessoas que estão ao seu redor que também estão amarguradas, então elas não conseguem te dar uma palavra de apoio. Era isso que estava acontecendo com Davi. Até quem cercava ele estava amargurado. Então Davi não tinha uma palavra de apoio. Davi estava sofrendo porque também havia perdido. Davi estava vendo homens que eram de confiança dele se levantando contra ele, querendo apedrejá-lo, ou seja, querendo matar. Então imagine a cabeça de Davi como estava dando nós. Porque tem momentos na nossa vida que parece que tudo é contrário. Até quem nos cerca parece que está contrário. Mas Deus está dizendo, mesmo que tudo seja contrário, acredite que você tem um Deus. Mesmo que tudo seja contrário, acredite que Deus está trabalhando por você. Mesmo que tudo seja contrário, creia, tenha fé que a situação vai mudar. Irmã, não sei como, pois eu também não sei, porque milagre não se explica. Milagre se vive. Davi não sabia, Davi não tinha a mínima como ele teria de volta aquilo que pertencia a ele, aquilo que pertencia aos homens que estavam com ele. Mas Davi se levantou. Você não tem que entender como vai ser o milagre, você não tem que entender como Deus vai agir, você tem que fazer a sua parte para Deus fazer a dele. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É tempo de você lembrar quem é o seu Deus. Porque em tempos de adversidade, muitas vezes, irmãos, vamos ser tendenciosos a esquecer. Pode olhar e pode observar isso. A adversidade muitas vezes vem com tanta força que a gente acaba esquecendo quem é o nosso Deus, que a gente acaba esquecendo o poder dele. Mas através dessa palavra, Deus diz para você, lembra quem é o teu Deus. Chegou o momento que Davi viu tudo desfavorável, mas ele resolveu fazer o quê? Lembrar quem é o Deus dele. E Deus disse para você hoje, lembra quem é o teu Deus. Lembra quem te chamou.
Lembra quem já te curou, quem já te libertou, quem já abriu a porta. Para Ele não existe nada impossível. Ele quer restaurar, Ele quer curar novamente. Ele quer abrir a porta, Ele quer fazer o impossível acontecer. Mas tem impossíveis que só acontecem quando a gente faz a nossa parte. Tem impossíveis que só acontecem quando nós nos posicionamos diante de Deus. Naquele momento de adversidade, Davi não deixou que a dor sucumbisse a ele a ponto dele descer à sepultura. Deus disse para você hoje, não deixe essa dor, esse sofrimento, essa luta fazer você descer à sepultura, mas se levante. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar, porque é o Deus que deu a vitória a Davi e restaurou tudo por completo, trazendo de volta as mulheres, as crianças, tudo que pertencia a eles. É o Deus que vai restaurar sua vida por completo, mas você tem que se levantar. Declare comigo, eu quero viver restauração e será completa, eu vou me posicionar. Eu quero viver restauração e será completa. Eu vou me posicionar. A restauração que você quer viver, completa, Deus só vai trazer quando você se posicionar. Quando você estiver diante dele. Eu não estou falando aqui para você estar diante dos homens. Eu não estou falando aqui para você buscar ajuda no ser humano. Eu estou falando aqui para você buscar ajuda naquele que é, naquele que pode, naquele que faz, naquele que determina a sua vitória. Quem era o dono da vitória de Davi? Deus, assim é na tua vida. Deus é o dono dessa vitória, por mais que ela seja impossível. Através dessa palavra, Deus me trouxe aqui para lhe dizer, há uma saída. Olhando humanamente falando, parecia que não tinha saída, porque aqui, ó, versículo 1 vai nos dizer assim, ó: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro de Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Você vai observar aqui, irmãos, que parecia que não tinha mais jeito. Os inimigos vieram, conseguiram invadir, conseguiram queimar, conseguiram ferir. Mas mesmo diante de tudo adverso, o que foi que Davi fez? Se reanimou no Senhor. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que é isso? Davi, você resolveu se posicionar, você me consultou, e eu lhe digo que a restauração vai ser completa, porque você se levantou. Declare comigo, eu creio que a vitória vai ser completa. Eu vou me levantar hoje. Eu creio que a vitória vai ser completa. Eu vou me levantar hoje. Eu acho linda a forma que Deus fala. O alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que é isso? Nada que é teu vai ficar para trás. Quando você se posiciona, nada do que é seu fica para trás. Quando você faz a sua parte, nada do que é seu fica para trás. Hoje Deus está dizendo: faça a sua parte que eu faço a minha. Se reanime, se levante. Mas Senhor, tudo é contrário. Mas Senhor, as dores são muito grandes, as aflições. Deus está dizendo: olha para Davi. A Bíblia diz que a dor era tão grande, mas tão grande, que eles choraram até não terem mais força para chorar. Versículo de número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, ou seja, não era somente o povo que estava chorando, Davi também estava, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Deus permitiu Davi e os homens que estavam com ele chorarem até não ter mais força. Deus permitiu você chorar, Deus permitiu você se entristecer, Deus permitiu você passar por este momento que você está enfrentando, mas hoje, através dessa palavra, ele conversa contigo, ele ministra o seu coração e diz para você: é tempo de se levantar, porque eu não quero te ver sucumbindo diante dessa situação. Eu tenho vitória por completo para te entregar. Deus não quer ver homens e mulheres sucumbindo aqui diante do que está vivendo. É por isso que ele está dizendo para você: se levanta. É por isso que ele está dizendo para você: se reanima. É por isso que ele está dizendo para você: se ergue na minha presença. Se ergue, porque o Senhor já determinei a sua vitória. Eu vou te fazer viver o sobrenatural. Só se levanta. Só faz a sua parte, porque quando você faz a sua parte, Deus faz a dele.
Quando você se posiciona, você vê o agir de Deus. Tem muita gente, irmãos, que não vê o agir de Deus porque se entrega à dor, porque se entrega ao sofrimento, porque se entrega à angústia, porque se entrega aos pensamentos negativos, pessimistas. Mas hoje Deus está dizendo, se é para se entregar, se entregue na minha mão. Se entregue na minha mão, entregue tudo na minha mão, porque o Senhor te darei vitória. Eida ramando candaraia. Se reanima, Davi, se levanta, porque eu vou restaurar tudo. Nada do que é teu vai ficar para trás. Muitas dores podem estar lhe cercando os que te cercam. Você pode ter chorado e lamentado, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, chegou o fim de um lamento. Chegou o fim de uma dor, de um sofrimento, de um tempo de perdas aí que você estava tendo aí, que humanamente falando, que você achava que seria irreparável. Hoje Deus restaura pessoas aqui de dentro para fora. Eu consigo contemplar pessoas por dentro sendo restauradas, porque Davi foi restaurado por dentro primeiramente. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus está lhe restaurando por dentro. Há uma visita do Espírito Santo sobre a tua vida, te reanimando, te erguendo, te levantando e dizendo, eu vou restaurar tudo. Isso é resposta. Eu vou restaurar tudo. Eu vou restaurar tudo. E eu vou te dar vitória. Só se posiciona. Faça a sua parte. Porque eu, o Senhor, trabalho por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão especial, Pai. Obrigada pelo teu cuidado. Quantos e quantas entraram aqui, Senhor, precisando ser animados, precisando ser erguidas por ti, porque as lutas, as adversidades que têm cercado os teus filhos, Pai, têm arrancado muitas lágrimas, tem sido muito doloroso para que eles venham enfrentar sozinhos, mas o Senhor não os deixa, o Senhor não os desampara. Da mesma forma que Davi não estava sozinho, o teu filho, a tua filha não está sozinha. O Senhor está dizendo para eles hoje, se levante, porque eu vou te dar vitória, ó Pai. Obrigada por não desamparar os teus filhos, por segurar na mão deles, meu Senhor, para que eles venham ser aprovados, para que haja restauração. Obrigada pelo teu ânimo, pelo teu vigor, pelo teu renovo, que está abraçando a alma dos teus filhos. Eu vejo o Senhor curando pessoas aqui de dentro para fora, pessoas que a dor, o sofrimento, o desespero, a angústia tentou fazer perecer, sucumbir, mas tu és o Deus que dá a última palavra. E da mesma forma que o Senhor deu a última palavra na história de Davi, dizendo, eu vou restaurar tudo, o Senhor hoje está falando com teu filho, a tua filha, eu resolvi restaurar tudo na tua história, eu resolvi restaurar tudo na tua história, eu resolvi restaurar tudo na tua história. O meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na tua vida. Se reanima, se levanta, se ergue, pois a vitória será completa. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial nos comentários, Pai, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Da mesma forma que Deus, ele deu vitória a Davi, e a vitória foi completa. Nada do que pertencia a ele ou aos homens que estavam com ele ficaram para trás. Assim Deus diz para você hoje, nada do que é seu vai ficar para trás. Eu tenho restauração por completa, mas tu sabes que você precisa se animar, que você precisa se levantar, que você não pode dar lugar a essa dor, essa angústia, esse momento de dificuldade, mas você tem que crer no Deus que te chamou e tem que se reanimar nele, para que ele venha te dar vitória. A sua vitória será completa em nome de Jesus Cristo. Se levante, pois Deus quer te fazer viver uma restauração completa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.